Gravando, fala meu povo, professor Françoélio na área, de volta e te convido a respondermos a questão 122 do nosso simulado. Oferecimento, colégio, equação certa. Questão 122 é uma questão de eletrostática, ela versa sobre a experiência de Millikan, tá? Uma gotazinha suspensa dentro de um campo elétrico gravitacional e a gotinha vai ficar em suspensão. Lembra que se a gota fica em suspensão, nós temos uma condição de equilíbrio. A força que puxa para cima tem que ser igual à força que puxa para baixo. Questão classificada como difícil. Provavelmente deve ser por conta da matemática, não é? Não seja pelo efeito do fenômeno físico. Vamos ler. O experimento de Millikan, conduzido por Robert Millikan, com seu aluno Halley Fletcher, começou em 1906 e teve como objetivo estudar as propriedades da carga elétrica, analisando o movimento de milhares de gotas de óleo no meio de um campo elétrico uniforme. A conclusão foi que toda a carga elétrica não tinha um valor arbitrário, mas um múltiplo inteiro da carga elementar, né? Princípio da quantização, que é chamado de carga do elétron. Além disso, a massa do elétron foi encontrada. Está aqui o fenômeno, ó. Está aqui o fenômeno, né? Mostrado aí, muito belo o desenho. Então ele coloca duas placas, uma em cima e embaixo. Nós temos aqui um campo elétrico. Percebemos que aqui tem a gota, ó. A gota serena, potência, aliás, peso, que potência, né? Peso para baixo. E uma força elétrica para cima. E a gotinha encontra-se em equilíbrio. Professor, por que tu está falando da força elétrica? Porque o próprio desenho mostra aqui, ó, a força elétrica compensa a força gravitacional. A gravitacional é o peso, lembra? A força gravitacional é a mesma força peso. Muito bem. Admitindo que no experimento de Millikan a gota seja esférica e tenha raio de 4 vezes 10, raio de 4 vezes 10 a menos 7, densidade é a massa dividido pelo volume, né? Quilograma por metro cúbico. Que a carga elétrica da gota é de menos 6,4 vezes 10 a menos 19 coulombs e que no ambiente existam dois campos, o gravitacional, de 10 metros por segundo ao quadrado, e um elétrico, o campo elétrico. Ele quer saber qual a intensidade do campo elétrico. Gente, pelo próprio desenho, nós já vimos que a força elétrica e a força peso são iguais. Então, você vai colocar a condição da igualdade. A força elétrica vai corresponder à força peso. Lembra que força é um vetor, ó. Então, é o módulo da força elétrica é igual ao módulo da força gravitacional ou peso. A força elétrica é a carga elétrica vezes o valor do campo elétrico, que é o que nós queremos descobrir, que vai ser igual ao peso, que é a massa vezes a gravidade. E a questão pede para nós encontrarmos o valor do campo. Eu tenho o valor da carga? Tenho. A carga vale 6,4 vezes 10 a elevado a menos 19, está em módulo, lembra? O campo elétrico eu quero descobrir, o módulo do campo elétrico. A massa, a questão não deu, mas ela deu a densidade. Gente, se eu tenho a densidade, a massa é D vezes V. Então aqui vai ser D vezes V vezes G. 6,4 vezes 10 a menos 19 vezes o campo elétrico. Isso aqui é a densidade, 927 kg por metro cúbico. O volume, é uma esfera. Como é que se calcula o volume da esfera? 4/3 de πr ao cubo.
Não é assim? 4 terços de πr ao cubo. 4 terços de π, 4 terços de π, 4 terços de π. O raio, quanto é o raio? O raio é 4 vezes 10 a menos 7 ao cubo, vezes a gravidade, que vale quanto? 10. Queridos, agora isso aqui é só uma operação matemática, não é? Operação matemática, ó, π vai embora com 3, ó. Se você ainda fizer, aqui se você quiser, eu posso ainda dividir 64 por 4, não pode? Nessa operação matemática que você vai fazer, o valor do nosso campo, ele vai ser igual a 3,708 Newton por Coulomb. E, professor, mas não tem esse valor. Tem, gente, só que está em quilo. É a mesma coisa de 3,708 quilo é 1000, Newton por Coulomb. Dessa forma, o gabarito B de bola, B de bom aluno é você do Colégio Equação Certa. Forte abraço e não esqueça de dar o like.